Paz do Senhor, igreja, boa noite. Todo mundo bem? Sempre um privilégio ter a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, e hoje eu confesso que acho que só esse momento que nós já tivemos aqui, né? Claro que a palavra do Senhor é muito importante, mas esse momento que nós tivemos de oração, de louvor, eu acho que se você não sentiu a presença do Senhor, se você não sentiu seu coração ardendo por Jesus, você precisa rever algumas coisas em você. O Senhor está no nosso meio, irmãos. O Senhor tem agido. Por mais que muitas vezes nossos olhos não enxerguem algumas coisas, o Senhor tem feito. Nós temos vivido os tempos aqui que temos aprendido coisas sobre o Senhor e tem sido muito importante. Nós aprendemos sobre adoração, aprendemos sobre comunhão, trabalhamos os livros dos 40 dias com propósito, mas uma coisa que nós temos aprendido, e pelo menos na minha vida isso tem sido latente, porque eu tenho vivido um tempo que eu tenho me agarrado a isso, é que o Senhor é suficiente. Jesus é o suficiente. Não há problema, não há enfermidade, não há dificuldade, não é mazela da nossa alma que seja maior que o Senhor. O Senhor é suficiente. E enquanto eu estava aqui, isso gritava no meu coração. O pastor Wagner pregou sabiamente, inspirado pelo Senhor, semana passada sobre isso. E quando eu escutava, eu falava, Jesus é suficiente. Alguns irmãos que têm sido mais próximos de mim, sabem que eu tenho passado por alguns momentos difíceis, desde o começo do ano para cá. Fui diagnosticado com algumas coisas, né? Os homens estão mais cientes disso, porque têm me acompanhado. Sabe, mas fui diagnosticado com síndrome do pânico, depressão. Isso me deu uma travada, mas tem algo que tem me feito caminhar, é que Jesus é suficiente. Eu tenho vivido isso na prática, queridos. Eu tenho vivido isso, e isso tem me feito avançar. Sabe? Ter sido parte dessa igreja, muitas vezes nós nos fechamos nos nossos problemas, mas o Senhor tem sido suficiente na Igreja Batista de Vila Jockey, mesmo com as nossas dificuldades. Sabe? Enquanto estava no louvor, e não é com muito temor que eu faço isso, irmã Sônia, o Senhor é suficiente. E eu sei que você tem fé sobre isso. Irmã Maria, que exemplo de vida. Sabe, a senhora me chamou, a senhora me lembrou de algo que eu nem lembrava. Sabe, olhar para essa mulher e não entender que o Senhor é suficiente, nós precisamos rever os nossos conceitos. Quantas coisas o Senhor já operou através dela e hoje opera na vida dela, porque o Senhor é suficiente. Irmã Célia, o que você tem passado, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente em todas as áreas das nossas vidas e não há nada, nem ninguém que possa impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós temos escutado rumores, sabe? Por exemplo, o Vitor, não sei quem lembra do Vitor aqui, mas quando eu soube, confesso que eu fiquei, caramba, Jesus, um menino que era tão próximo a mim, mas está internado lá, e eu não sei se a Márcia vai estar assistindo, mas a família dele, mas nós sabemos que o Senhor é suficiente para curá-lo. O Senhor é suficiente para ir naquela UTI agora e reverter aquele quadro, se o Senhor quiser. Há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, era o meu irmão que estava lá. E naquele momento, a única coisa que eu me agarrei foi que o Senhor era suficiente. E hoje meu irmão está bem, para a glória do Senhor. Então não importa aquilo que você tem passado. Não importa aquilo que você tem vivido. Muitas vezes isso parece um jargão, como a Marcele falou, né? De quem está aqui na frente, mas não é, querido. Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o tamanho da tua aflição. Não importa o tamanho da tua angústia. O Senhor é suficiente. Amém? Vamos orar mais uma vez para que nós possamos começar a palavra aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Primeiramente, reconhecer que o Senhor é grande, Pai. Nada é maior que o Senhor. Nada pode impedir o teu agir. Nada pode impedir, sabe, Senhor, quando o Senhor decide algo, Pai. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos do teu toque, precisamos do teu agir. Precisamos, sabe, Pai, de realmente que o Senhor nos transforme diariamente, Pai. Então, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que a tua palavra seja pregada de acordo com a tua vontade, Jesus. É essa a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, acho que o que foi falado aqui já, realmente nesse momento de louvor ali,
onde a Marcela estava ministrando. Foi uma bênção esse momento. Mas se até na oração do Quirino, sabe, o Senhor é tão perfeito que ali ele vai levando as coisas. O pastor, ele me convidou para falar sobre a importância da palavra na vida de um crente. Eu confesso que eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque quando eu comecei a entender isso, foi quando eu comecei a levar Jesus realmente a sério, sabe? Quando eu comecei a minha vida a ser transformada por Jesus, foi quando eu comecei a entender que a palavra, ela é a coisa mais importante deixada por Cristo para nós seres humanos. E não tem como você dizer que serve a Deus, você dizer que ama a Deus, você dizer que se relaciona com Deus, se você não se relaciona com a palavra. A palavra, ela é muito mais do que um simples livro, mas ela é a vontade do Senhor Jesus escrita, para que nós possamos ter acesso a ela. Ela é as ordenanças do Senhor Jesus, elas são as promessas do Senhor Jesus. O que foi deixado para nós está naquele livro. É comum que hoje nós abrimos a internet e começamos a ver um monte de coisas, diversos cultos. Isso aqui não é uma crítica direta a nenhuma igreja, mas nós vemos cultos, vemos vídeos de cultos inteiros que é onde não se abre a palavra. É um monte de gente buscando a revelação, buscando algo mágico do Senhor, mas a maior revelação que Ele tinha para nos dar, Ele deixou escrito na sua palavra. Então é ela que nós temos que nos apegar. E para nós darmos início, eu queria te convidar a abrir no texto lá de 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Caramba, fui olhar ali para ler, agora não tem mais, hein? Me quebrou, hein, mas eu anotei aqui. Colocou, meu? Vai me dando sinal aí, meu, que toda hora eu vou olhar para a parede. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui nós começamos a ver, começamos a tirar algumas lições muito importantes. Desses 2 versículos aqui, nós conseguimos tirar verdades que são essenciais na vida de um cristão. Por exemplo, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e, portanto, ela é a nossa autoridade máxima. A Bíblia, ela tem que ser soberana sobre as nossas vontades. Se a Escritura é inspirada por Deus, isso significa que ela não é apenas um livro. Ela não é um livro qualquer ou um livro mágico que você deixa aberto numa página e isso transforma a sua vida. Ela não é um livro de autoajuda que você lê quando está triste ou quando está passando por problemas. Mas a Bíblia, ela é inspirada por Deus e, portanto, ela é a autoridade máxima. A Bíblia, ela é a voz do Senhor falando conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer entender o que Deus tem para a sua vida? Busque a Bíblia. Leia a Bíblia. Se relacione com a Bíblia. Entenda a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque lá é onde você vai escutar a voz do Senhor. É onde você vai escutar os direcionamentos de Deus para a sua vida. Nós devemos tratá-la, a Bíblia, como autoridade suprema sobre as nossas vontades e também sobre as nossas opiniões. E aí nós entramos num ponto que muitas vezes nos pega em dificuldade, porque a Bíblia, ela não foi feita para nos trazer conforto, mas na verdade confronto. Porque como pecadores, muitas vezes nós somos totalmente contrários àquilo que o Senhor quer. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos começar a enxergar isso. E nós somos tendenciosos a pegar as verdades que estão na Bíblia e querer adaptar ao nosso entendimento, às nossas vontades. E principalmente, nós queremos pegar a Bíblia e adaptar às nossas opiniões. E com isso, nós geramos diversos conflitos. Nós impomos sobre o outro aquilo que talvez o Senhor não impôs.
Muitas vezes nós impomos sobre nós mesmos aquilo que o Senhor não impôs. Então a leitura da Bíblia e o entendimento que a Bíblia é superior àquilo que pensamos ou temos como opinião é uma das maiores verdades, e isso sim é libertador para a nossa vida. Saber que o Criador que nós cantamos aqui, santo, que sozinho nós jamais conseguiríamos adorá-lo ou agradá-lo, deixou um manual para ser seguido. E o nosso papel é seguir. O nosso papel é ler. Nosso papel é se relacionar com as Escrituras. E não se relacionar de uma forma somente teórica, mas entender, se relacionar, que ali está expresso a vontade do nosso Pai e Criador. E isso tem que transformar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas vidas. O que nos leva ao ponto 2. A Bíblia, ela é o parâmetro para as nossas vidas. Aqui no versículo ele vai falar o seguinte, que ela é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E isso tudo, nós precisamos nos moldar a algo. Esse parâmetro é a palavra de Deus. Se nós queremos nos aprumar à vontade do Senhor, nós temos que estar totalmente ligados à palavra de Deus. Outra coisa aqui é uma prática que tem que ser recorrente no nosso meio. Além de nos aprumarmos, além de nos fazermos essa autocorreção, nós devemos ter esse cuidado em amor, em edificarmos uns aos outros, em corrigir uns aos outros, porque isso é bíblico. Nós aprendemos sobre amor ao próximo, aprendemos aqui, o Sandrinho trouxe uma palavra sobre isso, sobre amor a Deus e amor ao próximo, que foi excelente. E uma das formas que nós temos de amar ao próximo é alertando sobre o erro. Mas também devemos tomar cuidado sobre isso. Porque muitas vezes nós vamos alertar o nosso próximo, nós vamos corrigir o nosso próximo, baseando nas nossas opiniões, tendo essa interpretação errada da Bíblia. E aí, de vez corrigirmos e edificarmos, acabamos piorando a situação. Então, o parâmetro da vida cristã, seja no relacionamento seu com Deus ou seu com o seu irmão, é a Escritura. Tudo aquilo que foge das Escrituras, tudo aquilo que não vem das Escrituras, não é de Deus. Se você quer ter um relacionamento saudável como igreja, se você quer ver a igreja avançando, se você quer ver a igreja crescendo, e nós sabemos que essa é a vontade de Deus para a nossa igreja, não só para a nossa, mas para a igreja de Jesus, que a igreja avance, que a igreja cresça. Nós temos que ser uma igreja saudáveis na leitura da palavra, na prática da palavra principalmente. Muitas vezes nós deixamos de lado e começamos a tratar a Bíblia como um amuleto. Eu pego a Bíblia quando eu venho para o culto, eu pego a Bíblia quando eu preciso de algo, eu pego a Bíblia quando eu somente estou perdido. Mas a palavra do Senhor, ela é um alimento. Você já percebeu quando um predador ele vai atacar uma presa? Ele nunca vai naquele mais forte, já percebeu? Sempre naquele que está mais desnutridinho, sempre naquele que está mais de canto. Uma das táticas que Satanás usa contra os crentes no Senhor Jesus é trazer uma apatia sobre a leitura bíblica. É deixá-lo crente sem alimento. Porque um crente sem alimento, ele é um crente fraco. Um crente que não se relaciona com a palavra é um crente fraco. Então devemos tomar cuidado com isso. Devemos nos encher do Senhor Jesus. E uma das formas que o Senhor Jesus quer encher a minha e a tua vida é através da palavra dele. É através daquilo que ele já deixou escrito. Um adendo também aqui, um parênteses, é que muitas vezes nos momentos de crise que nós temos, nós esquecemos da palavra. E quando você está buscando a Deus na palavra, com certeza, aquele seu questionamento, com toda certeza, aquela sua dúvida, a resposta para aquela sua angústia, aquilo que tem consumido o seu coração, já foi respondida pelo Senhor na palavra.
se você esqueceu daquilo que o Senhor é, das promessas que Ele fez, com certeza você vai lembrar ali na palavra dEle. As maiores alegrias que eu encontrei na minha vida foi através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você está passando por esses momentos de angústia, ali você vai encontrar alívio, porque é o próprio Deus falando com você. Seguindo aqui, nós podemos ver aqui que também a palavra de Deus ela é útil para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, ela nos capacita a servir melhor a Deus. Deus é um Deus santo e o padrão dele não é qualquer um. Você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. E você aprende a se relacionar com o Senhor a partir do momento que você se relaciona com a palavra dele, com aquilo que ele deixou. A Bíblia ela é um manual de fé e prática, e elas têm, não vou dizer regras, mas ela tem os caminhos para que você adore ao Senhor verdadeiramente, para que você adore a Jesus verdadeiramente. Mas a Bíblia também ela vai nos instruir como ser úteis na obra do Senhor. Queridos, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender, obviamente não se você tem alguma limitação, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de entender um cristão que já frequenta há anos a igreja e não serve em nada dentro do ministério onde ele está inserido. Com certeza o Senhor colocou em você dons e talentos para a edificação do reino dele, para a edificação de outras pessoas. Não deixe Satanás jogar essas mentiras na sua mente, que você não pode servir em nada, que você não pode fazer nada, que você não é útil, que você não pode acrescentar em algo. Se você prestar atenção, dentro daqui mesmo da IBVJ, vai ter alguma coisa que você pode fazer para abençoar a vida de um irmão, de alguma forma que você pode servir a algum irmão. E uma das formas que a palavra é levada para frente é através do serviço. Quantas pessoas não foram alcançadas por Jesus porque se inspirou em alguém servindo, ou foi servindo por alguém, servido por alguém, e esse alguém foi alcançado por Jesus? E você vai se tornar um servo melhor, você vai se tornar um servo útil, quando você se relaciona com a palavra. Lá vai dar os caminhos para que você ame o seu irmão, entendendo que amar a Deus, amar o seu irmão também é servir. Se atente a isso. Sabe, nós temos diversas áreas aqui da igreja que precisam de pessoas. Talvez você está perdendo a chance de ser abençoado e abençoar alguém. Você está perdendo a chance de levar esse evangelho, levar o que Jesus tem feito na tua vida, porque você tem deixado de servir. E a partir do momento que você começa a entender até a vida dos apóstolos, quando você começa a aprender sobre a vida de Jesus, que mesmo sendo Deus, serviu enquanto estava aqui na terra, você vai ser inspirado a servir também. Não se acomode, sabe? Nós lidamos com pessoas, então, rotineiramente, nós vamos ter que nos acertar. Não sirva por causa das pessoas, sirva por causa de Jesus. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dEle. Então não se deixe morrer, como foi falado aqui, sabe? Não seja como uma árvore cortada, mas seja realmente como uma árvore que dê frutos. O Senhor quer te usar, meu irmão. O Senhor quer edificar a vida de outras pessoas através da tua. Você é um servo útil quando você está cheio da palavra. Amém? Dando seguimento aqui, nós falamos aqui agora de pontos teóricos de como aplicar a palavra. Né? A palavra nos faz um servo útil. A palavra serve para edificarmos uns aos outros. A palavra é soberana. Isso são algo teórico que tem que estar gravado na nossa mente e no nosso coração. Mas como aplicar a palavra de forma prática? Como viver a palavra de forma prática? Nós vivemos num mundo que, quando olhamos para fora, a gente parece que vê as profecias que estavam dizendo lá, rumores de guerra, destruição, cada dia mais nos assolam.
A gente viu, infelizmente, o que aconteceu no Paraná recentemente, causas naturais. A gente vê o que acontece no Oriente Médio, perseguição, guerra. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, a polícia tendo que intervir. E parece que nós estamos vivendo um tempo de trevas, um tempo de dificuldade. Mas é nessas horas que nós temos que viver a palavra de forma prática. É nessas horas que nós temos que lembrar que Jesus é suficiente. Abra a tua Bíblia, lá no Salmo 119, versículo 105. Vai abrindo aí enquanto eu vou tomar um pouco d'água. Amém? Vamos lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é uma forma prática de viver a palavra de Deus. No mundo caótico, no mundo já tomado por violência, em alguns lugares por perseguição, alguns lugares onde o mal parece que impera, no mundo onde parece que a escuridão domina, o Senhor, através da sua palavra, é luz. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos. Se as nossas vidas estão, o mundo está o caos, se vivemos num mundo onde as trevas estão imperando, a luz da palavra ilumina os nossos caminhos. A luz da palavra tem que iluminar as nossas vidas. A luz da palavra tem que iluminar as nossas decisões. A luz da palavra tem que iluminar o nosso convívio. Por mais que o mundo jaz do maligno, como a palavra fala, né? O Senhor não perdeu o controle. E a forma que o Senhor se mostra soberano sobre o caos que o mundo está, é levantando pessoas que são cheias da palavra. Quando o mundo está sem esperança, nós que temos acesso a Cristo através da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, somos agarrados na esperança. Por mais que o caos esteja batendo as nossas portas, o Senhor é a esperança. O Senhor é a esperança e nós nos relacionamos diretamente com a esperança que é Jesus Cristo, através da palavra dele. Quando estamos cheios do Espírito Santo, e nós também somos cheios do Espírito Santo, quando lemos a palavra de Deus, estudamos e aplicamos a palavra de Deus, o mundo pode estar um caos, mas nós estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. O mundo pode estar perdido, mas nós sabemos o caminho, porque a palavra de Deus é o que ilumina até que cheguemos a Ele. As coisas podem estar desmoronando, mas o Senhor é o nosso alicerce. Mesmo que a sua vida esteja de cabeça para baixo, mesmo que tudo esteja confuso, a palavra do Senhor, ela é como uma bússola que nos leva ao caminho certo. Em meio ao caos, a palavra é paz. Em meio às dificuldades, a palavra é alívio. Em meio às confusões, a palavra de Deus tem que ser o nosso refúgio. Entendermos essas verdades nos faz caminhar de forma mais segura. Entendermos essas verdades nos faz ter a certeza que nada fugiu do controle do Senhor. Precisamos nos agarrar a isso, queridos. Nós somos incentivados constantemente aqui pelos pastores a essa questão de lermos a palavra, de vivermos a palavra. Mas hoje eu quero que você saia daqui pensando de como tem sido isso na sua vida, de qual a importância que você tem dado,
Não porque os pastores têm falado, não porque o Mateus está aqui falando para você ler a Bíblia, mas porque a Bíblia é a forma que o Senhor Jesus resolveu se revelar a você. A Bíblia é a forma que o Senhor Jesus resolveu ditar como vai ser o seu caminho. Isso é algo central na vida de um cristão. Isso é uma verdade inegociável. Muitas vezes nós queremos viver o Evangelho de acordo com nós mesmos. Mas, com certeza, quando você faz isso, você se distancia da vontade de Deus. E você começa a viver um falso evangelho. E os perigos de viver um falso evangelho é porque você acha que você está fazendo o correto. Mas serão esses que chegarão diante do Senhor e eles falam: olha, eu não te conheço. Se relacionar com a palavra é conhecer Jesus. É imprimir a vontade de Deus nos nossos corações. É impossível você ler a palavra verdadeiramente, né, se relacionar com a palavra, buscar a palavra e não ser transformado. É impossível. Então persistam na leitura da palavra. E por último, queridos, eu queria convidá-los a abrir lá em Colossenses 2:8. O pastor falou pregou, se não me engano, 2 vezes sobre o livro de Colossenses, o capítulo 2, né, sobre o versículo 6 e 7. E no último domingo o pastor Wagner falou sobre Colossenses 2:8 e eu já tinha preparado o esboço. Eu falei: meu Deus, o que eu falo agora? Né? Mas o Senhor é o suficiente. E eu entendi que a gente devia tratar sobre esse versículo também. Amém? Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E quando nós estamos distante da palavra, nós fazemos tudo o que está ao contrário desse versículo. Quando nós estamos distante da palavra, nós somos facilmente escravizados por essas vãs filosofias. E muitas vezes nós somos enganados. Por isso a importância, meus irmãos, de termos essa vida devocional com a palavra de Deus. Porque é ela que vai nos livrar dos enganos. Ela que vai nos livrar dessa escravidão de vãs filosofias. Um dos maiores enganos que temos, uma das maiores coisas que nos engana, é que no meio da dificuldade, quando nós estamos distante da palavra, nós começamos a dar espaço a essas vãs filosofias. Como eu disse anteriormente, Satanás se aproveita muito disso. Quantos aqui, no meio das tribulações, começaram a pensar que não era mais amado por Deus? Quantos aqui, no meio das tribulações, começaram a entender que os irmãos da igreja estavam virando as costas, ou que a culpa era dos outros e talvez não do seu pecado? Quantos irmãos aqui começaram a relativizar aquilo que agrada ou não agrada a Deus? Eu com certeza já passei por isso. A palavra do Senhor nos livra do engano. Como eu falei anteriormente, aquele crente que ele não se alimenta, ele se torna presa fácil. E muitas vezes nós somos deixados a levar por isso. Deixado a levar que não somos mais amados. E isso é uma forma que o diabo nos usa para nos escravizar. Começamos a pensar que para nós não tem mais jeito. Talvez aquele seu familiar que você ora há muito tempo para que se converta, mas com o passar do tempo a tua fé tem esfriado. Isso são mentiras, queridos. Isso são o diabo tentando nos escravizar de certa forma.
Não se deixem levar por esses pensamentos. Não se deixem encher o coração de vocês por essas vãs filosofias mundanas. Procure encher o seu coração com aquilo que o Senhor tem. Procure se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia, ela não é apenas um livro, mas a Bíblia é vida. A palavra do Senhor é vida e também tem poder para nos trazer vida. Tem poder para nos ressuscitar aquelas áreas que dentro de nós já estão mortas. A palavra de Deus tem poder para libertar os cativos. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para transformar. E nós vamos nos encher disso a partir do momento que nos relacionamos com ela. A palavra de Deus, ela é direção e o poder de Deus revelado a nós. Ela nos ensina, nos corrige e nos guia, nos transformando diariamente. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus. E nós devemos nos amoldar ao que ela nos ensina. Antes de encerrar, eu queria chamar a Marcele e o Jeff para que possamos cantar uma canção, e eu queria ter um momento de oração com vocês. Queridos, é comum que nos momentos de dificuldades nós pensemos tudo isso que foi falado aqui, sobre a questão de não sermos amados, e o Senhor tem ministrado isso muito ao meu coração. Quando estamos distante da palavra do Senhor, nós somos facilmente enganados. E hoje, meu convite nesse momento, enquanto eles estão tocando a música, é que você faça uma reflexão. É que você comece a pensar, será que isso tem tomado conta do teu coração? Será que a sua fé tem diminuído? Será que você tem se distanciado da palavra? Será que você já está tão distante da palavra que o seu pensamento é que não tem mais jeito para você, que o Senhor te deixou, que o Senhor já não olha para ti, que o Senhor já não cuida de ti? Hoje é o dia que o Senhor separou para falar para você que Ele te ama. Que não importa aquilo que você tenha feito, mas importa o caminho que você faz de volta de arrependimento. Que não importa aquilo que, se sua fé nesse momento está mirrada, mas importa que o Senhor é o Deus que traz vida e pode trazer vida de volta ao seu coração, que pode reacender a sua fé. Ele não te abandona, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou, porque Ele é um Deus que Ele prometeu que até o findar dos dias Ele estaria contigo. A sua vida pode estar de cabeça para baixo, Jesus continua sendo o suficiente, Ele não mudou. Teu filho pode estar distante, teu marido pode estar longe, a tua família pode estar quase destruída, mas o Senhor é o suficiente. O Senhor, aquele que promete, é fiel para cumprir, e isso tudo está escrito na palavra dEle. Ele não te abandona, Ele não muda, Ele não volta atrás. Se apegue a essas verdades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem
deixou na tempestade. Não importa o que você está passando. Ele não te abandonou. Ele está contigo diariamente. Ele está vendo as tuas lutas. Volte-se a Ele. Encha-se da palavra do Senhor. Nesse momento, coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Coloque o teu coração diante dEle. Comece a falar aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você tem pensado. Ele já sabe, mas Ele quer agir na tua vida. Aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Não importa o tamanho da tua aflição, não importa o tamanho do problema, o Senhor é suficiente e o Senhor é maior que tudo e que todos. E essa noite, se você está se sentindo assim, se você está se sentindo, sabe, distante, se você está se sentindo longe dessa palavra que traz vida, se você está se sentindo abandonado, saiba que o Senhor te ama e Ele não te abandonou. E eu quero te convidar, se você está se sentindo assim, vem até aqui na frente que nós vamos orar junto com você, para que o Senhor trabalhe em teu coração, para que o Senhor te liberte desse sentimento, te liberte desse engano, te liberte dessas mentiras. Nunca me deixou, oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Coloque-se de pé, faça dessa música a sua oração. Adore ao Senhor, entregue teu coração, entregue os teus pensamentos, entregue o teu sentimento, entregue a tua vida diante do altar do Senhor. Deixe Ele transformar o teu coração, deixe Ele transformar a sua mente. Seja cheio do Senhor Jesus, seja cheio do Senhor Jesus em nome. Aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou. Oh, não. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia! Isso é uma verdade de Deus na tua vida. E nós vamos aprender essa verdade quando nós nos relacionarmos verdadeiramente com a sua palavra. Seja cheio do Senhor Jesus. Seja cheio do Senhor Jesus. Cresça com Cristo. Aprenda do Senhor diariamente. Essa é a vontade de Deus para a Igreja Batista de Vila Joca. Oh, o Senhor nunca me deixou. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, Senhor. E nós não somos dignos, Senhor, de estarmos nem diante da Tua presença, Pai. Mas por amor e graça o Senhor nos escolheu, Pai. Nós não tínhamos nada a oferecer ao Senhor, nós não tínhamos nada para dar para o Senhor, mas o Senhor se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida. O Senhor entregou-se na cruz para que vivêssemos ao seu lado, Pai. Obrigado por tamanho amor e graça, Senhor. Encha-nos, Espírito Santo, enche os nossos corações, Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai. Traga sobre nós amor, sobre a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que as verdades, Pai, ditas na Tua palavra, Senhor, que as Tuas promessas, sabe, Senhor, encha os nossos corações diariamente, Pai.
para a honra e glória do Teu nome, nos faça praticantes da palavra, Senhor. Nos ajude com isso, Deus. Encha os nossos corações, encha as nossas mentes, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Amém, queridos. Glória a Deus. Ainda de pé, já estamos terminando. Alguém nessa noite, diante dessa palavra do Senhor, gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Alguém nessa noite nunca na sua vida, decidiu por entregar a sua vida a Jesus, e que nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, declarar: olha, eu quero que Jesus seja o Senhor, o meu Salvador. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Por favor, só acene, só levante a sua mão, para que nós pudéssemos orar por você. Existe alguém nesse lugar que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Não? Enquanto o Mateus pregava, eu só queria ler um versículo para você. Diante de tudo isso que ele falou, diante desse desafio de tomar posse dessa palavra de Deus nas nossas vidas, tudo começou com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, olha só, disse Deus, palavra, que haja luz, e a luz brilhou em meio às trevas. Aleluia, querido. Tome posse dessa palavra. É a palavra do Senhor. A palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela salva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por esta noite, uma noite inesquecível nas nossas vidas, um marco, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós tomamos posse da tua palavra. Vem sobre nós, ó Deus. Tu conhece cada coração, tu conhece cada vida nesse lugar, tu conhece o estado, Senhor, das nossas casas, das nossas famílias. Tu sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, quando diz que tu és suficiente para nós. Então vem sobre nós, derrama sobre nós do teu poder, derrama sobre nós da tua graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca nesse corpo agora e remove essa enfermidade por louvor da tua glória. Que essa dor venha bater em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos repreendendo todo e qualquer tipo de mal contra as nossas vidas, espíritos malignos, que vocês batam retirada agora em nome
de Jesus, sai dessa vida, sai de dentro dessa casa, desta família, solta os nossos filhos, em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre as nossas famílias, nós declaramos que a nossa família é do Senhor, a nossa casa vai servir ao Senhor, em nome de Jesus. Toma posse, querido, toma posse dessa verdade, dessa palavra. Espírito Santo de Deus, visita os enfermos agora, aonde quer que eles estejam, Pai, e vai manifestando o teu poder de cura, porque Jesus é a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nesta semana nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Acrescenta fé ao nosso coração, Senhor, que tomamos posse da tua palavra quando diz que a fé é um dom do Senhor. Então nos enche, Senhor, do teu poder, nos enche de fé, nos ensina, Senhor, a orar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, que nessa semana nós sejamos cheios, mas cheios, transbordante da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Brota em nós o desejo, Senhor, de ler a tua palavra e te adorar e desfrutar da beleza da tua santidade, desfrutar das maravilhas do teu poder. Grande é o Senhor, e a tua palavra diz que o Espírito de Deus que pairava sobre a terra, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Agir o Senhor, quem é que pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém, queridos. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que você não duvide, tome posse dessa palavra, porque maior é aquele que habita em você, querido, maior é aquele que habita em você. Louvado seja